Bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre a hemodinâmica da macrocirculação. Primeiro ele começa falando sobre a função. Quando eu falo em macrocirculação, eu tenho que lembrar que eu estou relacionando o fluxo sanguíneo, eu estou observando o fluxo sanguíneo nos grandes vasos. E aí, grandes vasos eu vou ter sistema arterial, artérias e arteríolas, e o sistema venoso, vênulas e veias. Quando eu analiso essa ideia de fluxo sanguíneo, eu tenho que ter uma ideia do que é a circulação e para que eu preciso dessa circulação. E aí ele diz: a circulação é necessária para suprir as necessidades dos tecidos. Por quê? Porque é a partir dela que vai ocorrer o transporte de nutrientes. Então preciso dessa circulação para os meus nutrientes chegarem até o tecido. Ela também serve como via de eliminação de produtos do metabolismo e xenobióticos. Metabolismo está relacionado à célula, excreção de radicais livres, esse tipo de coisa, e xenobióticos está mais ligado a substâncias extracorpóreas, como ao que eu absorvi, por exemplo, fármacos. E aí, ele diz também que essa circulação ela serve para a integração entre os sistemas corporais. É só lembrar daquela parte de transporte hormonal, onde eu posso lançar no sangue alguns hormônios como uma via de condução até chegar em outro sistema alvo. E aí ele vai falar um pouquinho das características físicas da circulação. Lembra que a circulação a gente divide em duas: pulmonar e sistêmica. E ele ainda subdivide a sistêmica em macrocirculação, que é o que a gente vai estar vendo nesse vídeo, e microcirculação, que será o próximo. E aí quando ele divide em pulmonar, vai ser aquela ideia: eu vou ter a relação do meu coração com o pulmão. E sistêmica está relacionado com o corpo, com os sistemas. Aí vê só, característica do sistema arterial. Eu tenho que lembrar que a artéria ela tem uma forte parede vascular. O que ele quer dizer com isso? Que essa artéria ela tem uma musculatura espessa. E por ela apresentar uma musculatura espessa, ela é também chamada de vaso resistente, vaso de resistência. Por quê? Vê só, foi mal. Quando o coração ele contrai, quando ele joga o sangue no sistema, quem recebe o impacto é a própria artéria. A artéria que vai receber o impacto que a bomba está mandando, que no caso é o coração. Quando ele manda, já imaginou se essa artéria ela fosse uma parede fina? Isso, ela rompia. Já pensou se ela não fosse elástica? Com o tempo ela ia danificar. Então, são características essenciais para esse tipo de vaso. Por quê? Tem que ser forte para não romper por conta da pressão, e tem que ser elástico para sofrer para ocorrer o amortecimento da pancada. Então tem que ter essa elasticidade. Então são considerados vasos elásticos. E aí, quando eu falo de artéria, a artéria ela serve para o transporte de sangue sobre alta pressão, então vai estar transportando esse sangue sobre alta pressão. E aí, alta velocidade também, já por conta também dessa elasticidade. Quando eu falo em arteríola, a gente tem que entender que a arteríola é a parte final, são os ramos terminais do sistema arterial. Eles são ductos que controlam o fluxo. Como é que eles fazem esse controle de fluxo? Tem que lembrar que a arteríola ela recebe inervação para fazer vasoconstrição. Então, eu preciso desse controle do fluxo para poder direcionar os nutrientes e meu oxigênio para o tecido que está precisando, para o tecido que está precisando mais, na verdade. E aí onde ele fala, a arteríola vai estar relacionada, de acordo com esse controle, à necessidade tecidual. Por quê? Porque eu vou controlar, eu vou, por exemplo, fechar um registro aqui, ou seja, eu vou fechar essa parte, vamos supor, relacionada a um órgão que eu não estou utilizando tanto, e aí eu vou abrir lá na outra ponta, eu vou abrir o registro todo lá do outro lado, no órgão que eu realmente estou precisando oxigenar bem, estou precisando nutrir bem, porque ele está em atividade. E aí essas arteríolas elas vão fazer isso dilatando e contraindo, fazendo uma dilatação e uma constrição. A gente vai entender isso melhor quando estiver vendo a parte de microcirculação. E aí
ainda tem a meta-arteríola. A meta-arteríola é o meio do caminho. Está entre arteríolas e capilares. Nela eu vou ter os esfíncteres pré-capilares. E aí eu tenho que lembrar que essa meta-arteríola, elas vão ser controladas por substâncias que são produzidas no próprio tecido. Que tipo de substâncias? São as substâncias da classe dos peptídeos, que são divididas em vasoconstritor, que é endotelina, por exemplo, principal vasoconstritor, e vasodilatador, que eu vou ter o óxido nítrico, NO. Como é que eu faço para lembrar disso lá na hora? Vou fazer uma analogiazinha para a gente lembrar. Óxido nítrico, NO. Vamos supor, se você está estudando e não está mais entendendo nada, você está com um nó no juízo. Se estou com um nó no juízo, esse nó causa dor. E eu chego para um amigo meu e digo: rapaz, eu estou com a cabeça desse tamanho, estou com a cabeça dilatada, estou com um nó no juízo, minha cabeça está desse tamanho, ou seja, dilatador. Então vasodilatador. Quando pensar em nó, óxido nítrico, nó, vasodilatador. E aí a endotelina fica como vasoconstritor. E aí a gente vai falar também sobre os capilares. Eu tenho que lembrar das características dos capilares, como por exemplo, eles são vasos delgados, são vasos de uma camada fina. Lembra que é mais, em determinadas regiões é mais endotélio e só aquela laminazinha basal. Ele vai servir para quê? Para a troca entre o sangue e o líquido intersticial. Troca de quê? De nutrientes, de O2, CO2, esse tipo de coisa. E aí, nesses capilares eu vou ter as fenestras, que são os porozinhos. E eles respondem unicamente à presença de sangue. Vamos entender isso aqui. O que é que acontece? Os capilares, eles não contraem nem relaxam, eles não têm inervação para isso, certo? Para eles ficarem no formato assim arredondadinho, eu preciso ter um fluxo de sangue. Então, eu preciso ter a presença de sangue no capilar para ele estar cheinho. Se não tiver sangue, ele colaba, ele fica fechadinho. Como é que eu posso lembrar disso aqui? Lembra lá, quando a gente vai para a faculdade, você está passando na faculdade e vê aquela mangueira, que ela tem uma camadazinha delgada, que ela é fininha, preta e toda furadinha, com fenestras. Lembra que quando eu ligo, ela é toda amassada, parece um papel. E quando eu ligo o registro, ou seja, quando eu causo uma vasodilatação na meta-arteríola, ela abre. E quando ela abre, ela provoca uma entrada de fluxo em direção a quem? Aos capilares. E aí quando entra o sangue, o capilar ele adquire um aspectozinho arredondado, e aí o líquido inicia a ocorrer uma troca de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial pelas fenestras, que aí você pode imaginar, a grosso modo, que as fenestras são aqueles furinhos que tem na mangueira, que acaba fornecendo água à grama lá da faculdade, por exemplo. Então, capilar, a mangueirazinha lá da faculdade. No dia da prova vai ver e vai lembrar. E aí, quando eu vou falar das características do sistema venoso, eu tenho que lembrar que a veia ela tem uma parede mais fina, se eu comparar a artéria. A parede dela vai ser mais fina, ela não vai ter a elasticidade que a artéria tem, porque eu tenho que lembrar que a artéria é elástica para poder aguentar a pressão que o sangue faz na parede do vaso. Quando eu falo da veia, ela não recebe uma pancada da bomba, porque ela está, entre aspas, do outro lado, quando eu já passei do capilar. E aí a veia ela vai ter o que? Ela vai ter complacência. Ou seja, vamos entender essa diferença entre elasticidade e complacência. Elasticidade é a capacidade de o vaso dilatar e voltar ao seu estado inicial. Quando eu falo complacência, ele dilata, o vaso dilata e fica ali, até aquela certa quantidade de sangue sair e ele voltar ao seu espaço inicial. Então ele não força para voltar ao estado inicial. Na elasticidade não, ele força para voltar ao estado inicial, entendeu? E aí, por às vezes, pelo sistema nervoso apresentar essa característica de complacência, ele vai ter uma capacidade de armazenar sangue, porque imagina, tu pega e quanto mais sangue entra, mais dilata, e vai dilatando até certo ponto.
Essa dilatação promove uma maior capacidade desse vaso sanguíneo de armazenar sangue. E aí eu falo um pouco sobre vênulas. As vênulas, elas vão coletar o sangue dos capilares, e se eu comparar elas às arteríolas, eu vou ver que ela tem uma menor pressão. A gente vai já entender como é que a pressão entra nessa parte do fluxo sanguíneo. E as veias, elas são condutoras de sangue das vênulas para o coração. Lembra o sistema, né? Do capilar vai para a vênula, de vênula, veia, átrio direito. E só reforçando a ideia, a veia serve de reservatório de sangue extra. A gente viu aqui a capacidade de armazenar sangue, como se fosse um reservatório. Tanto que 64% do sangue da gente está no sistema venoso. E ele vai falar um pouquinho da relação da área de secção transversal e o fluxo sanguíneo. Vamos entender isso aqui. Ele diz o seguinte: como o mesmo volume de sangue deve fluir para cada segmento, a cada minuto, a velocidade do sangue é inversamente proporcional à área de secção transversal. Então, a velocidade do fluxo ela é inversamente proporcional à área de secção transversal. É só você imaginar. Para imaginar. Tá com a mangueira aguando no pé de acerola. Se tu deixar aguando normal, a água cai com uma certa velocidade. Mas você já deve ter prestado atenção. Se tu diminui a área da ponta da mangueira, ou seja, se tu coloca o dedo na ponta da mangueira, a água ela vai sair com uma maior velocidade e ela vai conseguir ir mais longe. Então a ideia é eu diminuir a área da onde a água está saindo, porque se eu deixar a mangueira solta lá, fica a água derramando bem devagarzinho. Você diz, como está sem graça. Espera aí, deixa eu pegar aí. Quando pega aí, você aperta, você vê que essa água começa a sair com maior velocidade. E aí consegue ir mais longe, que é o legal. Aí você vê, se eu diminuo essa área, eu vou ter o que? Um aumento na velocidade do fluxo, inversamente proporcional. Diminuiu um, aumentou o outro. Então diminuiu a área, aumentou a velocidade do fluxo. E aí ele coloca um quadrozinho tentando comparar a área de secção transversal das artérias e das veias. E aí ele diz que as veias ela tem uma maior área de secção transversal. Quando eu junto todas as veias, eu vou ver que tem maior área de secção transversal em relação às artérias. E aí reforça essa ideia de que a veia serve como um reservatório de sangue, que elas têm a capacidade de armazenar o sangue. E aí vai falar da pressão, das pressões nas diversas partes da circulação. E aí a gente vai entender agora como é que a pressão está relacionada ao fluxo sanguíneo. Ele diz o seguinte: à medida que o sangue flui pela circulação sistêmica, sua pressão cai progressivamente até aproximadamente 0 mm de mercúrio. Que aí, esse 0 mm de mercúrio eu vou achar a nível de finalzinho da veia cava. Como é que eu posso entender isso aqui? O que é que acontece? O coração, ele é como se fosse uma bomba. E aí, imagina, ele faz uma certa pressão para empurrar o sangue com força. E aí, nas artérias, esse sangue ele vai passar mais forte. Eu tenho uma maior pressão ali. E aí, quando eu passo pelo capilar para o outro lado, eu vou ver que na veia, essa pressão, ela está diminuindo, está bem menor em relação à artéria. O que é que eu preciso? Para que ocorra o fluxo sanguíneo, eu tenho que ter uma variação de pressão. Eu tenho que ter uma pressão maior de um lado e uma pressão menor do outro, para que o sangue saia do ponto de maior pressão para o de menor pressão. Bicho, eu não consigo imaginar isso, eu não consigo entender isso. Pois espera aí, vamos te ajudar. Tu faz isso todo dia. Eu sei que eu tenho um sistema circulatório. Não. Tu põe isso na prática todo dia. Como? Quando tu vai escovar os dentes, imagina, tu pega a pasta de dente e tira a tampa. Pronto. E tu pega na ponta da pasta e aperta. Na hora que tu aperta, tu aumenta a pressão naquela área que tu está apertando. E o que é que acontece com a pasta? Com o creme dental? Ele tende a ir para o local de menor pressão, que aí é a abertura. Ali não tem pressão nenhuma, porque tu tirou a tampa, tu tirou o que poderia causar uma pressão. Quando tu tirou a tampa, pronto, e tu aumentou a pressão de um lado, a tendência é eu ir
o creme dental passar o ponto de menor pressão, que é isso que vai acontecer aqui. O ponto de maior pressão, perto do coração, porque o sangue sai com força, então tem pressão. E aí qual o ponto de menor pressão? Finalzinho da veia cava, porque ali a gente sabe que a parte do sistema venoso não tem uma bomba. Não tem uma bomba para mandar o sangue circular de forma forte no sistema venoso. E aí, quando chega bem pertinho do coração, ali final da veia cava, eu vou ver que essa pressão ela cai muito, pode chegar até zero. E aí ele fala aqui as características, diz que a pressão média na aorta é de 100. Como é que eu faço para achar esse 100? Eu somo a pressão sistólica com a diastólica e divido por 2. E aí eu acho aqui a pressão média na aorta, não é a sistêmica, é na aorta. E aí ele fala também da pressão no capilar, que ele vai dizer assim, próxima à arteríola, ela é, vamos supor, 40. E aí, próxima à vênula, ele vai ser de 15. E lá no meio do capilar é mais ou menos 17. Por que ele bota essas características? Para a gente entender uma coisa. A gente viu que do lado da artéria, a pressão ela está sempre maior em relação à veia. Então, eu preciso dessa variação de pressão aqui, eu preciso dessa diferença de pressão entre a artéria e a veia para o sangue ele fluir pelo capilar, para ele poder passar de um lado a outro do capilar. A gente vai ver isso aqui bem mais detalhado quando estiver falando de microcirculação. Ele vai falar dos princípios básicos da função circulatória. O primeiro deles fala o seguinte: a intensidade do fluxo sanguíneo para cada tecido corporal é dependente das necessidades individuais de cada tecido. Então, aquela ideia que eu tinha falado, o meu fluxo ele aumenta numa área que eu preciso fornecer maior quantidade de nutriente ou oxigênio. Então, rapaz, vou usar uma suposição aqui, uma exemplificação. Vamos supor que eu estou com a mão direita parada e a mão esquerda eu estou escrevendo, está com 10 horas que eu estou escrevendo um livro. Aí, vê só, como eu estou usando mais esse lado, o lado esquerdo, eu vou precisar intensificar o fluxo de sangue para essa área. E aí, eu vou ter que aumentar o fluxo nessa área. Para aumentar o fluxo nessa área, eu tenho que dilatar os vasos que eu tenho nessa área. Porém, o meu organismo ele não pode só dilatar o meu vaso dessa área. Ele precisa também contrair vasos de outras áreas para deslocar o meu sangue até essa área. Vamos entender uma coisa. O sistema circulatório você tem que imaginar como sendo um sistema de encanamento, certo? O coração é a bomba e os vasos são os canos. Aí imagina o seguinte: tu tá na tua casa e a água não está subindo para a caixa. Aí, a bomba que joga água para tua casa é ligada na tua casa e na casa de mais 5 vizinhos. Imagina, preste atenção, tenta entender. Se tu tá saindo água com certa força, com certo fluxo na tua caixa, e tu começa a fechar, teus vizinhos começam a fechar o registro da casa deles, concorda comigo que a água que ia para a casa deles vai tender a ir para a tua casa, e aí tu vai aumentar o fluxo de água que está chegando na tua caixa d'água, tu vai aumentar a quantidade de água e a força da água que está chegando. A ideia é mais ou menos essa que ocorre aqui no nosso vaso sanguíneo. Só que o que ele faz? Além dele fechar os registros, além dele contrair outros vasos, ele ainda faz o que? Ele ainda dilata o vaso onde precisa chegar a maior quantidade de sangue. Quando eu estou necessitando de nutrientes de O2, que é para o sangue deslocar direto para aquela área, certo? E aí, para isso aí acontecer, eu vou precisar de microvasos. Esses microvasos eles vão estar monitorando essa necessidade tecidual. Eles também vão estar relacionados com essa parte de controle. Então, quando eu for falar em relação a microvasos, eu vou ter a ideia de que eles estão verificando o tempo todo a necessidade do meu tecido. Eles vão estar olhando, ó, a taxa de IO2 está certa, então deixa do jeito que está, deixa o vaso do jeito que está. Aí o nutriente tá bom, então deixa o vaso do jeito que está. Tá faltando, dilata o vaso, dilata o vaso, dilata o vaso. Porque se eu dilatar, chega a maior quantidade de sangue, certo? O fluxo fica maior.
E aí vai ter relação também com o controle neural, como eu falei. Por quê? Porque ele vai agir como um mecanismo que também vai ajudar nessa regulação do fluxo sanguíneo local. Lembra que o vaso sanguíneo, por exemplo, a arteríola, ela sofre influência do sistema nervoso. Ela sofre influência do sistema nervoso para contrair, ou seja, para fazer uma vasoconstrição ou uma vasodilatação. Então, tem relação também com o controle neural. O segundo princípio básico da função circulatória que eu vou ter é o débito cardíaco, onde ele diz que o débito cardíaco é controlado principalmente pela soma de todos os fluxos sanguíneos locais. Então, entende só, se eu aumento o fluxo sanguíneo do meu corpo, se o meu organismo precisa aumentar esse fluxo sanguíneo, se eu conseguir somar todos os fluxos sanguíneos que eu tenho, eu vou ver que eu tenho uma relação com esse débito cardíaco. Então, se eu aumento o fluxo sanguíneo, vai ter interferência. Se eu falo de fluxo sanguíneo, vai ter interferência no débito cardíaco. Porque o débito cardíaco, que como aqui diz, é controlado pela soma de todos os fluxos sanguíneos locais. E aí ele diz, esse controle do débito cardíaco ele vai estar relacionado à resposta às demandas dos tecidos. Ou seja, se o tecido está precisando, se ele está precisando de muito nutriente, se ele está precisando de O2, se ele está sentindo falta disso aqui, eu vou ter um aumento do débito cardíaco para fazer o quê? Para aumentar o fluxo sanguíneo no meu corpo e chegar até o tecido. Ou seja, então responder ao pedido do tecido. E aí eu tenho que lembrar que esse débito cardíaco também ele vai estar relacionado ao sistema nervoso. Ele vai ser regulado pelo sistema nervoso a partir dos barroreceptores, que a gente vai ver isso aqui quando eu estiver falando do mecanismo de controle da pressão. Aí ele fala também do TC. O TC diz assim, em geral, a pressão arterial sistêmica é controlada de forma independente do fluxo sanguíneo local ou do débito cardíaco. Então, essa pressão arterial sistêmica, ela não depende do fluxo sanguíneo local e nem do débito cardíaco quando eu falo em controle. Ou seja, ela não é controlada por isso. Ela não é controlada por isso. Não é o fluxo sanguíneo que controla a pressão sistêmica, arterial sistêmica. Aí ele fala até um exemplo aqui, ó. Vamos supor, a pressão cai abaixo da média normal, que seria de 100 ml de mercúrio. Aí percebeu o quê? Que em segundos, diversos mecanismos de controle neurais e ações rápidas seriam ativados para a normalização da pressão. Aí o que ele vai fazer para normalizar essa pressão? Vai elevar a força do bombeamento cardíaco, vai causar a constrição dos reservatórios venosos, porque lembra que aqui tem muito sangue, eu tô com sangue armazenado nas veias. Se eu contraio as veias, é a mesma coisa de você ter, vamos supor, vamos usar a pasta, vamos usar o creme dental como exemplo. É a mesma coisa de você tirar a tampa do creme dental, e essa constrição seria você apertar o creme. Se você apertar o creme dental, você apertar a pasta, aí vai deslocar o creme. No caso, aqui quando ele fala de constrição dos reservatórios venosos, ele vai mandar mais sangue para o coração, que é esse o objetivo. Mandou mais sangue para o coração, eu já consigo restabelecer a pressão que estava baixa. Ele fala também que eu vou ter uma constrição generalizada nas arteríolas. Por quê? Porque imagina o seguinte, se as arteríolas elas estão dilatadas, o teu sangue tende a ir ali para os capilares e ficar mais ou menos por aquela região. Agora imagina se tu fecha todos os registros. Cada capilar é uma casa. Cada capilar do teu corpo é uma casa. Se tu fechar todos os registros, a água vai ficar onde? No cano central. Que aí o cano central são minhas artérias. E aí as minhas artérias, elas vão aumentar, elas vão ter uma volemia, vou ter um aumento do volume. E aí a gente vai ver, quando eu estiver falando do mecanismo de controle da pressão, que a volemia, ela eleva a pressão. A volemia, ela eleva a pressão. E ele diz o seguinte também, em horas ou dias, os rins também exercem importante papel no controle da pressão, ação lenta. A gente vai ver isso também quando eu estiver falando dos mecanismos de pressão. Isso é bem interessante.
Aí vai falar um pouco sobre as inter-relações entre pressão, fluxo e resistência vascular. Ó, ele diz o seguinte: o fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que passa por determinado ponto por uma unidade de tempo. Não entendi. Beleza. Fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que passa em determinado ponto por unidade de tempo. Ou seja, a quantidade de sangue que vai estar passando em uma determinada área em um certo tempo. Como por exemplo, você senta na calçada e você imagina assim, vamos supor que você está sentado perto de uma faixa de pedestre. Pronto. Você está sentado perto de uma faixa de pedestre na calçada e olhando para a faixa de pedestre. Você começa a contar quantos carros passam. Vamos supor, em um determinado tempo, por exemplo, em 10 minutos, passou 15 carros. 10 minutos passou 15 carros nessa faixa de pedestre. Pronto, você viu que o fluxo de carros ali naquele ponto, ou seja, naquela faixa, é de 15 carros a cada 10 minutos. Isso é só uma relação. Aí ele vai falar o seguinte também: o fluxo sanguíneo é um vaso. Ele vai depender da diferença de pressão entre as extremidades do vaso. Como eu falei, eu preciso que exista uma diferença de pressão para que o fluxo sanguíneo ocorra, para que o sangue saia de um canto e se desloque até o outro. Porque já imaginou? Imagina o seguinte: imagina que você está empurrando uma caixa de seu tamanho, uma caixa de geladeira, e aí você imagina que seu irmão gêmeo está do outro lado empurrando a caixa também. Os dois estão exercendo a mesma pressão. A caixa vai sair do canto? Não vai. Por quê? Porque tu não tem diferença de pressão. A pressão que um está exercendo, que aí entre aspas a ideia de força, mas a gente está falando de pressão. A pressão que um está exercendo é igual a pressão que o outro está exercendo. Logo, ela não vai ocorrer esse deslocamento. Porém, se sua força, entre aspas, for maior e a dele for menor, a caixa desloca. E a ideia de pressão é do mesmo jeito. Se a pressão é maior na artéria e menor na veia, a tendência é o sangue ir da artéria em direção à veia. É essa a ideia. E aí ele chama isso de gradiente de pressão. E aí ele fala também o seguinte, que eu posso ter impedimento do fluxo sanguíneo por conta do vaso. E aí o que eu chamo isso de resistência vascular. Como é que eu faço para entender essa ideia de resistência? Quando o vaso ele faz uma constrição, ele se torna mais resistente, ou seja, ele dificulta a passagem do sangue naquele local. Você pode imaginar a ideia de encanamento, como eu falei. Vamos supor, tem um cano geral da rua que é de uma certa grossura. Aí teu vizinho bota o cano da mesma grossura e tu bota um cano bem fininho. A tendência da água chegar mais é na casa do vizinho ou na tua? Na casa do vizinho. Por quê? Porque o teu cano é mais fino, é menor, ele vai ter uma maior resistência. Como é que eu posso entender essa ideia de fluxo em relação à resistência? Faz analogia. Tá bom, vamos fazer analogia. Imagine o seguinte: tu resolveu ir andar de bicicleta com a galera. Vai. Chamou todo mundo para andar de bicicleta. Deu umas 50 pessoas. Todo mundo da sala. Foi todo mundo. Chegou lá no sítio. Tem dois caminhos. Um caminho que é só banco de areia, que é só areia, e uma estrada asfaltada. A tendência é a galera querer ir pelo caminho de areia ou pelo asfalto. Isso, pelo asfalto. Por quê? Porque na areia eles vão encontrar resistência, vão encontrar dificuldade para passar por ali. Então a tendência, não vou por aqui não, porque eu escorregar e cair, eu vou pelo asfalto, que é mais fácil de transitar, não tem resistência. Então a mesma ideia é isso. O sangue ele pensa do mesmo jeito. A gente pensa que não pensa, mas ele pensa. Ele chega e diz: não, aqui eu vou encontrar resistência porque tá difícil de passar, eu vou por aqui que tá mais fácil, mais folgado para eu passar. É mais ou menos essa a ideia. E aí ele vai falar dos efeitos da pressão sobre a resistência vascular e o fluxo sanguíneo. Se eu aumento a variação da pressão, eu vou aumentar o fluxo. Então, aquela ideia, se eu aumentar a variação da pressão, eu vou aumentar o fluxo. Se eu aumento o fluxo, eu vou
provocar uma diminuição da resistência vascular. Ele fala até, ele diz aqui, deixa bem claro que é inversamente proporcional. Aumento do fluxo diminui a resistência vascular. Se eu olhar lá, se eu analisar a fórmula, eu consigo ver que se eu diminuo a resistência, ou seja, se o prefeito manda passar um carro lá e tirar aquele banco de areia, com certeza vai aumentar o fluxo naquela estrada que a gente não queria passar. Então, se eu diminuo a resistência, eu tenho um aumento de fluxo. É isso que diz a questão, ó. Se eu diminuo a resistência, eu tenho um aumento de fluxo. E aí, se um está aumentando e o outro está diminuindo, eu chamo de inversamente proporcional. Aí ele deixa bem claro que é isso que a gente tem que prestar atenção. A pressão absoluta ela é diferente da variação de pressão. Quando eu falo pressão absoluta, é a pressão naquele ponto. Pronto, a pressão aqui é de quanto? E quando eu falo de variação da pressão, eu vou estar relacionando dois pontos distantes. Como assim? Eu verifico a pressão na aorta e na veia cava. Aí eu vejo a diferença entre um e outro. Aí isso é a diferença de pressão. Quando eu falo de pressão absoluta, aqui é a pressão absoluta da veia cava, aqui é a pressão absoluta da artéria aorta. E aí quando eu faço uma relação entre elas, quando eu faço uma diferença entre esses valores, aí é que eu acho a variação da pressão. E ele diz aqui, ó, se ocorre dilatação do vaso, aumenta o diâmetro. Isso é notório. Isso vai provocar um aumento do fluxo, é claro. Vai aumentar a passagem por ali. E aí, essa dilatação ela provoca uma diminuição da resistência vascular. Quando eu falo de um aumento da contração do vaso, se contrai o vaso, o diâmetro diminui. Se o diâmetro diminui, a tendência é o sangue ir por onde o diâmetro for maior, pelo cano mais grosso. Então, se eu diminuo o calibre do cano, aí diminui o fluxo, vai passar pouca água por ali, entre aspas, pouco sangue, e aí eu vou ter um aumento da resistência vascular, que diminuiu o diâmetro, aumenta a resistência. E ele fala o seguinte: a elevação da pressão arterial vai provocar a elevação não proporcional do fluxo sanguíneo. Então, eu aumento a pressão arterial e eu vou aumentar o fluxo sanguíneo, mas não de uma forma proporcional. Por exemplo, aumenta tantos por cento e o fluxo aumenta tantos por cento. Não é assim. Eu só sei que um aumenta o outro, mas não quer dizer que é proporcional. E aí, quando eu falo de fluxo sanguíneo, eu vou falar primeiro de fluxo laminar de sangue, onde ele diz o seguinte: o sangue ele vai fluir de forma estável por um vaso, vai estar passando ali pelo vaso. E aí eu vou ter camadas equidistantes da parede. Eu vou ter várias camadas, a camada mais central, intermédia, bem colada na parede. E aí ele fala assim, que ele vai se organizar, esse fluxo ele vai se organizar em linhas de corrente aqui, ó, como ele mostra aqui na figura B. E aí eu tenho que entender uma coisa a respeito desse fluxo laminar. Eu tenho que entender que a velocidade do fluxo no centro do vaso ela vai ser maior do que próximo à parede do vaso. Eu não consigo entender isso, então vou dar uma analogia para tu lembrar agora. Exemplificação bem prática. Imagina que tu pega um tubo, pode ser um tubo de ensaio, sei lá, pode ser uma garrafa, uma coisa. E aí tu coloca mel dentro. Se tu perceber, na hora que tu virar a garrafa de uma vez, ou o tubo de uma vez, tu vai perceber que no centro, a parte de líquido que está no centro, ela cai logo, derrama logo. E as da parede, elas vão escorregando bem devagarzinho. Elas começam a escorregar, elas começam a ir com uma menor velocidade. É a mesma ideia aqui. Lembra que o sangue ele não é o líquido, ele tem uma certa viscosidade. E aí, a velocidade no centro vai ser maior, certeza. Só que próximo à parede do vaso, ela vai ser menorzinha. Por quê? Porque eu tenho aderência. Eu tenho uma aderência aqui ao endotélio. Tenho uma aderência do sangue à parede do vaso. Uma certa aderência. Outra coisa interessante de ver é que aqui nessa figura B, como eu falei, no centro a velocidade é maior, aqui está ocorrendo fluxo. Porém, quando eu olho a figura A, não está ocorrendo fluxo. Porque aqui, ó, eu não tenho essa diferença de velocidade de fluxo, não demonstra. Se
aqui tivesse bem à frente, essa quantidade de sangue que está no meu tivesse bem à frente, aí eu poderia dizer que está ocorrendo fluxo. Mas olhando as figuras, eu só posso confirmar que AB está ocorrendo fluxo. Não. Ele vai falar do fluxo turbulento de sangue. Quando é que ocorre? Ocorre quando a intensidade do fluxo sanguíneo é muito alta, ou seja, quando é muito forte, quando o fluxo está muito forte, ele começa a se chocar contra as paredes do vaso e fica todo troncho, todo emaranhado. Ou seja, essa ideia aqui, ó, ela não vai ser essas setinhas retas, o fluxo não vai correr assim, laminar. Ele vai bater na parede e vai ficar fazendo isso. E fazendo isso que a gente chama de fluxo turbulento, vira um fluxo turbulento. Ocorre também quando o sangue ele passa por uma obstrução no vaso, ou seja, ele encontra um ângulo fechado, uma superfície áspera. Aí imaginou, ele vem, o fluxo sanguíneo vem, aí de repente ele encontra um vaso fechado aqui e um aberto aqui. Ele vai bater na parede desse vaso e vai começar a formar um redemoinho. Formação de redemoinho, fluxo de espiral, fluxo turbulento. Aí o sangue flui na direção longitudinal e na direção perpendicular, ou seja, todo sem ser um negocinho paralelo. Aí eu tenho formação de redemoinhos, eu tenho com isso aumento do atrito entre o fluxo e o vaso. Então o sangue ele bate e fica batendo no vaso, vai batendo assim nas paredes do vaso, e isso causa um aumento da resistência porque está tendo um choque. Já parou para imaginar? Deixa eu voltar aqui a figura. Se eu olhar a figura B, o sangue ele não está batendo nada, então a velocidade dele é a máxima, vai reto. Porém, se eu começar a me chocar com a parede, eu estou perdendo força, eu estou perdendo velocidade. Quando eu começo a me chocar com as paredes do vaso, eu vou perdendo velocidade. E aí é onde ele fala que da equação de Reynolds, onde ele vai calcular a tendência de turbilhonamento. E aí ele fala da complacência, pode também ser chamado de capacitância, que é a capacidade de sangue que pode ser armazenado. E aí ele diz assim, a quantidade total de sangue que pode ser armazenado em uma determinada região da circulação, ou seja, a quantidade total que pode ser armazenada é capacitância, capacidade, né? Está relacionada à capacidade. E ele vai dizer que a complacência ela é a distensibilidade versus o volume. Então, distensibilidade versus o volume. Lembra, se eu aumento a distensibilidade do vaso, ou seja, se ele distende muito, se eu aumento essa distensibilidade, eu vou ter um aumento da complacência, que é isso, essa distensibilidade em si, é a quantidade de sangue que eu vou conseguir armazenar. E ela é contrária ao volume, porque se eu aumento a distensibilidade e aumentar demais o volume, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais distender, e aí vai gerar um aumento da pressão. Aí a gente vê isso depois. Aí ele vai falar da complacência arterial versus a complacência venosa. Eu já falei, como a gente viu antes, a arterial ela tem pouca complacência, ela é mais elástica. Então a complacência dela é menor. Porém, quando eu vou ver a venosa, ela tem essa característica de complacência. Porém, ela não tem essa característica de elasticidade. E aí ele fala, a complacência de uma veia sistêmica é cerca de 24 vezes maior do que sua artéria correspondente, ou seja, a veia ela tem a capacidade da veia de armazenar sangue é muito maior do que a artéria, e já por conta dessa característica de complacência. E aí ele vai falar o seguinte, curva de volume-pressão das circulações arteriais e venosas. Aí ele vai mostrar aqui a relação do volume com pressão, e ele mostra o seguinte, se o sangue arterial ele aumentar em 300 ml, eu tenho um aumento de 100 ml de mercúrio na pressão. E se eu comparar a parte venosa, eu vou observar que o aumento de 300 ml só aumentou a pressão em 5 ml de mercúrio. É por isso que quando você vai receber uma transfusão sanguínea, se eu vou tomar soro, é na veia. Por que na veia? Porque eu consigo aumentar o volume sem alterar tanto a pressão. Porém, se fosse no vaso arterial, aí já teria um certo problema, porque a pressão ela varia bem maior, a variação é bem maior em relação à parte venosa, para o sistema venoso. Aí ele diz assim,
Quando eu faço essa transfusão sanguínea a nível de sistema venoso, ele não vai causar mudança significativa na função circulatória. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a pulsação da pressão arterial, para a gente entender que cada batimento cardíaco ele gera uma onda de sangue na árvore arterial. E aí, o que acontece? Essa artéria ela dilata, ela se distende quando o sangue entra, e na mesma hora ela vai se contraindo de forma gradativa. Vai contrair aqui na parte inicial, aí vai para a parte em sequência e vai nesse sentido, como se estivesse empurrando o líquido em direção ao capilar, expulsando o sangue. Aí isso ocorre um fluxo capilar contínuo, ou seja, sem pulso, sequenciado. E aí ele fala o seguinte: para eu calcular a pressão do pulso, eu tenho que pegar minha pressão sistólica menos a pressão diastólica. E isso aí dá em torno de 40 milímetros de mercúrio. Para entender essa parte de pressão arterial, de pulsação da pressão arterial, eu tenho que entender que ele está relacionado com o débito cardíaco e com a complacência da árvore arterial. Quando ele fala em débito cardíaco, lembra, se eu aumento o débito cardíaco, se eu aumento a força que o coração joga o sangue no sistema, eu vou ter um aumento da pressão, eu vou ter um aumento do fluxo, aumento do fluxo sanguíneo. E se essa árvore arterial ela tem baixa complacência, que a gente sabe que a artéria tem baixa complacência, ela vai se distender e se contrair, eu posso dizer assim, de uma forma bem rápida. Se estende e volta ao normal, a tendência é voltar bem rapidamente para a forma inicial. Aí diz o seguinte: transmissão do pulso de pressão para as artérias periféricas. Como é que ocorre? Após a injeção, eu tenho a distensão da porção proximal da artéria aorta. O que é que acontece? O coração ele contrai e aí essa artéria ela se distende para fazer o que? Um amortecimento. Ela não mandar uma pressão muito alta, não mandar um fluxo muito forte até o capilar. E aí ela sofre essa distensão, esse amortecimento. Aí, quando ocorre essa distensão, a pressão ela se eleva. Então, distendeu, aumentou, eu tenho um grande volume de sangue ali naquela porção agora. Então, a pressão está muito elevada ali. E aí, essa distensão ela vai ser transmitida para os segmentos distais da aorta, ou seja, de forma gradativa. A porção inicial ela distende, essa distensão passa para a próxima porção e para a porção seguinte e assim por diante. E vai parar onde? A nível de leito capilar arterial, ou seja, lá perto do capilar mesmo, arteriolzinho. E ele diz o seguinte: quanto maior a complacência, menor vai ser a velocidade de condução. A gente sabe isso porque quando eu falo em complacência, o que vem à cabeça é vaso venoso. E lembra que veia tem uma alta complacência, logo a velocidade de condução na veia, a velocidade do sangue na veia é muito menor do que comparado com a artéria. E aí a gente vai começar a falar sobre veias e as suas funções. O sangue de todas as veias sistêmicas, ela vai fluir para onde? Átrio direito. A gente sabe que a parte venosa corre para o sangue venoso, ele corre para o átrio direito. Aí diz, a pressão venosa central, a pressão venosa central ela é igual à pressão do átrio direito. E para isso ocorrer, para essa pressão venosa central ser igual à pressão do átrio direito, vai depender do seguinte: a capacidade do coração direito de expulsar o sangue, porque se ele não expulsar de forma adequada, vamos supor, se ele tem uma queda na força de expulsão do sangue, na sístole ele perde força, eu vou aumentar a pressão no átrio direito, porque o sangue vai estar sendo, posso dizer que ele vai estar sendo parado nessa região. Como assim? Não entendi. Assim, vamos imaginar que é uma via. O sangue é uma via de condução. Então imagina como uma via expressa. Imagina como se fosse uma avenida. E aí, o ventrículo direito é onde eu tenho uma parte do sinal.
O sinal abre, passa uma certa quantidade de carros. O sinal abre, passa uma certa quantidade de carros. O sinal abre, passa uma certa quantidade de carros. Porém, se eu começar a dificultar essa liberação dos carros nesse sinal, se o sinal começa a dar defeito, ou seja, não tem essa mesma quantidade de carros saindo, eu vou aumentar a quantidade de carros antes. Ou seja, eu vou juntar muito carro num canto só. E a ideia é mais ou menos isso. Se eu perco a força de contração, eu vou estar retendo sangue no átrio direito. Se o sangue está sendo retido no átrio direito, eu vou estar elevando a pressão no meu átrio direito. E isso gera um quadro de insuficiência cardíaca grave. Outro motivo que é para ocorrer essa pressão venosa central ela ser igual à pressão do átrio direito é a tendência do sangue influir das veias para o átrio direito, que aí eu chamo de retorno venoso, ele vai chamar de retorno venoso. E aí, se ocorre um caso onde eu mando muito sangue para o átrio direito, vai fugir da ideia normal que era a sequência. Lembra lá da via de novo, da avenida? Eu tenho a liberação de certa quantidade de carro. Só que aí, se os carros que estão vindo lá atrás chegarem mais rápido do que o esperado, eu vou ter um maior acúmulo de carro. Ou seja, se o sangue ele chegar ao átrio direito mais rápido do que o tempo esperado, eu vou elevar a pressão nesse átrio direito, porque está acumulando sangue ali naquela região. Isso acontece quando eu faço uma transfusão volumosa de sangue, ou seja, quando eu coloco muito sangue além do limite que a gente viu, vai ter uma alteração grande na pressão. Ó. Vê aqui, eu aumentei a quantidade de sangue, ou seja, aumentei a quantidade de carros na via, consequentemente vai chegar muito mais carro naquele sinal, ou seja, vai chegar muito mais sangue a nível de átrio direito, e aí eu vou ter um aumento na pressão, e dependendo dessa quantidade de ml que está sendo feito na transfusão sanguínea, que vai dizer a alteração dessa pressão. E aí ele fala aqui, ó, transfusão volumosa de sangue. Ele ainda vai falar o seguinte, que a resistência venosa ela tem uma relação com a pressão venosa. A pressão venosa ela vai depender da resistência venosa, lembra? Porque pressão tem relação com resistência. A pressão ela tem relação com resistência, a gente já viu. Se aumenta a resistência, ocorre uma diminuição. Perdão. Se eu tenho um aumento da resistência, eu vou ter aumento da pressão naquela área. E aí ele vai dizer que as veias elas vão depender de interações anatômicas com outros órgãos para que se constitua uma pressão maior do que a pressão do átrio direito, que no caso é 0. Então vamos tentar raciocinar aqui. Eu não entendi. Como é que que a veia precisa interagir anatomicamente com outros órgãos para eu constituir uma maior pressão do que no átrio? Para pensar, lembra que o fluxo sanguíneo que sobe dos membros inferiores até o coração, ele necessita da contração da musculatura para ter um retorno venoso. Então é isso que acontece, ó. Esse vaso, essa veia, ela precisa da interação anatômica com a musculatura para a musculatura fornecer um sistema de pressão, onde o músculo ele está contraindo e fazendo força contra a parede desse vaso, que no caso é a veia, e aí quando ele aperta a veia, quando ele provoca uma pressão na veia, a pressão ali fica maior do que no átrio, e a tendência do sangue é subir em direção ao átrio, porque lá não tem pressão. Entendeu? Então a ideia é essa. É a mesma ideia da parte de dentro do crânio dental. Ou então você pode imaginar aqui, como por exemplo, aquela bolazinha de assopo de palhaço. Você encher uma bicha daquela com ar e tampar, ou então de água e amarrar. Se você pegar uma das pontas e apertar, você vai ver que a tendência é a água sair dali, da região onde está a sua mão, ou o ar sair da região onde você está botando pressão e correr para uma região de menor pressão, que é o que vai acontecer aqui. A sua mão apertando a bola é o músculo apertando a veia, e o ar ou a água que sai da onde está a sua mão é o sangue que está correndo em direção a uma área de menor pressão,
que a área de menor pressão do nosso corpo a gente sabe que é o átrio direito. Normalmente é o átrio direito. E aí ele fala também do efeito da elevação da pressão do átrio direito sobre a pressão venosa periférica. Ele diz o seguinte: acúmulo de sangue nas veias vai provocar uma elevação da pressão venosa e isso pode causar uma insuficiência cardíaca. Eu não entendi essa parte de jeito nenhum. Eu vou tentar te explicar aqui de uma forma. Eu vou pegar a figurinha aqui pra gente entender. Ó, consigo ver aqui nessa figura que o caminho do sangue é isso: sai da aorta, desce, chega até nível de capilar, faz a troca aqui e sobe pela veia. Se eu aumentar a pressão que tem aqui, vamos supor, nessa região bem aqui, se eu aumentar a pressão que tem aqui, não dificulta a passagem do sangue para cá? Dificulta. Então eu vou ter uma dificuldade desse sangue que está saindo daqui em ter esse retorno venoso, em voltar para cá, porque a pressão aqui está muito alta. Então eu diminuo minha variação de pressão. Lembra que eu preciso de uma variação de pressão para o sangue vir de um ponto a outro? Se eu aumento a pressão aqui no meu lado venoso, já dificulta, já diminui a velocidade do fluxo sanguíneo aqui, ó. Porque antes ele vinha de um ponto de muita pressão para um ponto de pouca pressão, então era rápido. Se aqui está fazendo pressão também, a tendência é vir ir devagarzinho, porque está tendo uma certa pressão aqui. Pronto. E aí, essa dificuldade do sangue que está voltando, essa dificuldade do sangue voltar, de passar até o átrio, essa dificuldade de fluir, de manter uma certa velocidade adequada no fluxo cardíaco, o fluxo sanguíneo, perdão, ele acaba até gerando uma insuficiência cardíaca. Então, insuficiência cardíaca ela pode ser gerada por um acúmulo de sangue nas veias, que é provocado por uma elevação da pressão venosa. Então, isso pode gerar um quadro de insuficiência cardíaca. Eu tenho também que o efeito da elevação da pressão intraabdominal sobre a pressão venosa pode alterar essa pressão venosa nos membros inferiores. Então, se eu aumento a pressão intraabdominal, de certa forma eu faço força contra o vaso venoso, e aí ocorre a tendência a acumular sangue nas veias dos membros inferiores, e aí vai causar edema dos membros inferiores. Não entendi. Eu vou voltar lá na figurinha pra gente entender. Vamos lá. Vou usar uma historinha meio sem lógica, mas a gente vai entender. É o seguinte: supor você foi na casa de sua avó, fazia tempo que você não ia lá, como acontece comigo de vez em quando, e aí ela olhou pra você e disse: meu filho, venha comer, que meu filho tá tão desnutrido. E aí ela coloca aquela, o povo chama de prato, mas eu gosto de chamar de serra. Ele coloca aquela serra de comida e aí você come bastante. Tenta entender uma coisa, só pra gente entender, viu? Isso não acontece não. Aí você come. Aí de repente chega um momento que seu estômago está tão grande, tão cheio, que o seu estômago ele começa a fazer uma força nessa área aqui, ó, do vaso. E ele fazendo força sobre essa área do vaso, por conta da dilatação, ele pressiona o vaso. Já pensou? Tu tem uma mangueira que está passando um fluxo de água. Se tu pisa na mangueira, o que é que acontece? O fluxo sanguíneo ele não consegue mais passar. Por quê? Porque tu colocou uma pressão na mangueira. Tu empurrou a mangueira, tu dificultou a passagem de água ali na mangueira, porque tu pisou. E aí começa a reter, começa a ter uma retenção daquele líquido que estava passando logo abaixo. Então, teu estômago cresceu aqui, ó. Aí pressionou aqui e aí eu começo a ter a retenção de líquido aqui. É o que vai causar o edema. E aí vou ter um acúmulo de sangue nos meus membros inferiores, causando edema nos membros inferiores. Um exemplo que ele dá é esse ascite, acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Ele fala que também a gravidez pode gerar um quadro desse, porque por conta disso, de eu ter um aumento na pressão intraabdominal e isso causar uma pressão sobre os vasos venosos. Ele fala isso aqui também em relação a quem fica muito tempo em pé, assim, parado muito tempo em pé. Posso ter acontecer isso aqui também, porque eu não estou promovendo o fluxo, estou só retendo o líquido. E aí ele fala das válvulas venosas.
E o seguinte, de novo o seguinte, então eu falei o seguinte umas 30 vezes, ó. As válvulas venosas, elas dependem da contração muscular. A contração muscular, como eu falei, vai ser a nossa bomba venosa. Ou seja, é a partir da contração do músculo que eu consigo promover o fluxo no sentido do átrio. Então, permite apenas o fluxo no sentido do átrio direito. As válvulas, elas vão servir para isso, para permitir o fluxo no sentido do átrio. Porque imagina, vou botar na figura aqui para a gente entender. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma veia e aí eu tenho a válvula. Ela é nesse sentido, nessa disposição, como se fosse um telhadozinho, casinho. E aí, quando eu faço a contração do meu músculo aqui, ele empurra aqui desse lado, empurra desse lado. Ele pressiona a parede do vaso. E aí a tendência do sangue é ir para baixo e para cima. Só que para baixo ele não consegue descer, porque se ele fizer força aqui, ele não sai. Aqui embaixo, vamos supor que tem uma válvula bem aqui, ó, uma válvula bem aqui. Ele não consegue passar para baixo. Porém, para cima ele consegue, porque ele empurra as paredes para lá e essa válvula ela abre nesse sentido, ela para cima. Então ele sobe. Aí pronto, eu relaxo meu músculo. Aí ele tenta voltar. Quando ele tenta voltar, essa portinha fecha e ele não tem como ele voltar, porque a válvula fica nessa disposição. Então, isso quer dizer que essas válvulas venosas, elas vão permitir o fluxo apenas no sentido do átrio direito. E aí, essa minha contração na musculatura dos membros inferiores vai reduzir a minha pressão venosa, que ela fica variando entre 90 e 30. Aí, vezes suas funções, ele vai falar que a incompetência das válvulas vai causar uns probleminhas. Causa o quê? Causa distensão das veias por alta pressão venosa. Ou seja, se eu tenho alta pressão nas minhas veias durante muitos meses ou semanas, eu vou acabar danificando essas válvulas. Porque eu vou ter uma maior pressão, maior quantidade de sangue ali, e eu vou ter sempre uma pressão. E essa pressão ela vai ficar empurrando a parede do vaso, na tentativa de tentar sair pelas laterais. E aí se essa pressão ela for contínua por meses, como ele fala aí, vai chegar um tempo que o vaso ele vai ceder. Porque lembra da complacência? Ele vai ceder. A tendência dele é ceder. Então ele cede demais. Ele cede de uma forma que a válvula ela fica sem encostar as portinhas uma na outra. E aí fica esse espaço. Ele fala também que o aumento da área de secção transversal das veias vai causar um aumento da área de secção transversal das veias sem o aumento das válvulas. Ou seja, a veia ela dilata, e quando ela dilatar, além do normal que era para ela dilatar, essas válvulas não vão conseguir mais fechar, porque vai ficar uma longe da outra. E aí o sangue fica ele não consegue ter um retorno adequado, porque toda vez que eu contrair o músculo ele sobe, mas quando eu parar de contrair ele volta, porque a válvula não está fechando, impedindo dele voltar, ele volta. Aí as válvulas se tornam incapazes de fechar completamente, que eu chamo de incompetência das válvulas, e aí eu vou ter extrema elevação da pressão venosa, ou seja, o sangue ele não está fluindo, ele não está subindo, ele está ficando retido embaixo, no membro inferior. E além disso eu vou parar o meu fluxo no capilar. O capilar ele vai começar também a ter uma maior pressão, porque o sangue ele não está conseguindo passar do capilar para a vênula, porque a vênula está cheia. E aí eu vou ter um desenvolvimento de veias varicosas. Isso aqui é bem importante, essa ideia de veias varicosas. E eu vou dificultar a difusão de O2 e nutrientes para os tecidos. Para pensar, tu parou o fluxo, então vamos imaginar que é carro. Tu parou o fluxo de carro na veia. Se tu parar o fluxo de carro na veia, tu para o fluxo de carro na vênula. Se tu para o fluxo de carro na vênula, tu vai parar o fluxo de carro a nível de capilar, ou pelo menos dificultar, já que o capilar ele é fenestrado, dá para os carros sair assim pela lateral. Mas vamos supor, tu vai dificultar o fluxo ali a nível de capilar. Se tu está dificultando o fluxo a nível de capilar, não vai estar chegando O2 necessário, nem nutriente necessário para os tecidos. E aí, tu vai poder evoluir para um quadro de úlceras varicosas. Ou seja, o tecido ele começa a sentir essa falta, começa a demonstrar essa falta de nutriente de O2.